Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a programação da Igreja Cristã Maranata, a programação desta sexta-feira, esse finalzinho de tarde no qual você tem a oportunidade de participar através deste programa de um culto, de um momento aos pés do Senhor, de um momento de oração, de um momento de adoração, de um momento onde você vai ouvir a voz do Senhor. E todas as sextas-feiras, nós da Igreja Cristã Maranata temos nos reunido com as nossas famílias para este instante, para ouvir juntos a palavra de Deus, porque ela tem um valor todo especial para nós e para também as nossas famílias. E é com alegria que nós contamos com a sua audiência. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo a este culto da Igreja Cristã Maranata, que vai se iniciar agora e que nós vamos fazê-lo com uma oração. É o momento em que eu convido você a parar o que está fazendo. Se possível, feche os seus olhos, porque a oração é uma experiência maravilhosa que nós podemos ter com o Senhor Deus. E nós vamos orar agora, vamos fazer uma oração de invocação. Vamos louvar ao Senhor, vamos viver o momento aos seus pés, a partir desse instante em que nos colocamos diante dele, clamando pelo sangue de Jesus. Oremos. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo, Senhor, o perdão pelos nossos pecados e o acesso à Tua presença. Nos abençoa, fala a cada coração. Visita, Senhor, cada pessoa que assiste e que participa deste culto. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Jesus. Nós vamos agora cantar um hino. Nós vamos cantar um hino que fala da nossa experiência com o Senhor Jesus, que fala da experiência, do valor, do clamor pelo sangue de Jesus. Vamos louvar ao Senhor agora. Eu convido você, repito, a participar desse culto. Você terá a letra do hino na base da tela e você poderá cantar, aprender até, se você não conhece, esse louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus agora. Participe, viva uma experiência com o Senhor nesse culto. Glória a Jesus! Nós sempre temos falado sobre as nossas crianças, intermediários e adolescentes, o grupo de crianças e adolescentes que participa dos cultos, e nós vamos cantar um louvor agora, que eles sempre louvam ao Senhor com esse louvor durante os cultos presenciais, e você tem a oportunidade de conhecer esse louvor. E o interessante é que o hino que as crianças cantam, apesar da singeleza, da simplicidade das crianças, traz uma mensagem muito interessante. Ouça esse louvor, cante esse louvor, esteja atento à mensagem dele, Deus vai falar ao seu coração. Jesus,
Louvado seja o nome do Senhor. Como o louvor das crianças, ele fala ao nosso coração. Nós vamos cantar ainda mais um louvor que fala da fé, de ter uma experiência com o Senhor Jesus. E na sequência desse louvor você assistirá ao pastor Júlio César, que trará a mensagem da parte do Senhor. E essa mensagem tem como tema a tempestade vencida. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ouve meu piloto ser, oh, não temas, sou consigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, sou contigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eu cumprimento a todos que nos assistem nesta tarde e noite com a paz do Senhor Jesus. Eu convido para que você leia conosco o texto que estará sendo projetado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Vou repetir para que fique bem gravado. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 35. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. Meus amados, principalmente você que nos assiste nesta tarde e noite, nós temos aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que te traz consolo, que te traz esperança, te dá certeza daquilo que você está buscando ao Senhor ao assistir este culto que nós estamos aqui promovendo na presença do Senhor. Jesus tinha antes um pouquinho deste texto ser dito, ele tinha falado sobre um conjunto de parábolas. Ele tinha dito aos discípulos que a eles era dito em particular, mas que a multidão era preciso falar em parábolas. Era preciso buscar exemplos, conteúdos que pudessem ser vistos na mente pelas pessoas para que elas pudessem buscar a similitude entre situações de vida e decisões que o Senhor lhes daria
como exemplo para que pudessem tomar. Agora nós estamos no final de um dia, como naquele dia Jesus também estava no final daquele dia. Nós estamos aqui passada a manhã, passada a tarde. Agora no final da tarde, o Senhor Jesus dá uma palavra de ordem aos seus discípulos. Ele não disse, nós podemos passar. Ele disse, passemos. Ele foi imperativo na sua fala, ele demonstrou autoridade, porque a palavra de Jesus para nos dar livramento, ela vem com autoridade. E ele tinha tomado uma postura muito interessante quando a gente lê a palavra, é que nesse dia ele não estava no Monte Tábiga, no lugar onde ele costumava falar para as multidões, mas ele estava dentro de um barco de um dos seus discípulos. Ao lado desse barco tinha, segundo a Bíblia, outros barquinhos também ao redor, e ele estava de dentro do barco com alguns discípulos dentro do barco e os outros que estavam ali próximos dele. Um grupo estava na praia, ouvindo o que ele estava dizendo, outro grupo estava nos barquinhos, ouvindo o que ele estava dizendo, mas os discípulos estavam dentro do barco com ele. E no Mar da Galileia, que é um mar bastante conhecido, falado, ouvido, talvez o mais anunciado em todos os tempos, pela quantidade de vezes que ele é citado pela pregação bíblica, um mar que tem 19 quilômetros de extensão de um lado, 9 de outro, e o tempo estava bom, porque se o tempo não estivesse bom, Jesus não teria dito, passemos para o outro lado. Ele não ia se aventurar, até mesmo porque os discípulos diriam a ele, Senhor, está muito trevoso nesta tarde, noite, vai chover, vai dar tempestade. Naquele momento que Jesus falou, estava tudo bem. Decorrente disso, quando ele entra no barco, agora saindo dali, indo adiante, o que acontece? Eis que ele adormece dentro do barco, os seus discípulos estavam acordados, como a igreja está acordada nesta hora, como você está acordado nesta hora, porque o Senhor, ele está presente dentro daquele barco, hoje também o Senhor está presente na nossa vida. Parecia-me que Jesus estava dormindo, e pelo que na sua humanidade a gente sabia que ele era um homem que trabalhava muito, que se cansava, certamente na visão humana ele estava dormindo. E de repente aparece uma tempestade, uma situação de inopino, algo que não era esperado, e apavora certamente os discípulos que estavam no barco com ele. Agora imagine você, os discípulos e outros tantos que estavam nos barquinhos passando o Mar da Galileia e que não estavam com Jesus. A tempestade não pegou só o barco que estava Jesus, mas também certamente atingiu aqueles que estavam ao lado, ao redor, na travessia, porque a Bíblia diz isso, que havia ali um conjunto de barquinhos na travessia também. E um deles tomou a decisão de, Senhor, não se te dá que nós pereçamos. Jesus acorda com esta frase, Senhor, não se te dá que nós pereçamos nesta tempestade. E o Senhor, sem perguntar o que eles queriam, fez o que eles precisavam. Hoje o Senhor também está sendo despertado por você, por mim, por nós. Nós estamos tocando no Senhor, nós estamos acordando aquele que está conosco todos os dias. Não, ele já sabia de tudo, ele só esperava ser acionado. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Foi uma experiência que o discipulado teve com o Senhor, quando os céus acalmaram, o mar acalmou, a água se tornou tranquila novamente, e Jesus entra com aquilo que ele lhes tinha ensinado. A Bíblia diz que ele lhes ensinava a doutrina. Nesta hora, meus amados, nós temos que te dizer que nós não somos mais fortes nem mais fracos. Nós somos homens dependentes da pessoa de Jesus. É Ele que tem o governo da nossa vida, porque Ele nos chamou para passar de um lado para o outro. Deixar um lado e ir para o outro significa mudar de circunstância.
Hoje Deus quer mudar também a sua circunstância de vida. Ele quer que você passe com Ele. Passemos é passar com Ele. E ali profeticamente estava a presença do Deus Emanuel, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos ouve, o Deus que escuta os nossos clamores. E Ele traz a tranquilidade, e aquele grupo de discípulos, então, pôde entender aquele conjunto de parábolas que Ele tinha dito sobre a fé, sobre a esperança, sobre todos os contextos doutrinários do seu ministério. Jesus pregava a sua doutrina aos seus discípulos e aqueles que ouviam eram beneficiados também pela sua fala. Passaram de um lado para o outro, tiveram uma intercorrência no meio do caminho, mas era preciso essa intercorrência para que eles pudessem viver um milagre chamando o Senhor. E hoje nós temos tido muitas intercorrências na nossa vida. São enfermidades, são dificuldades, são carências, são impossibilidades, mas você hoje pode chamar o Senhor. Você pode dizer a sua aflição para o Senhor. Você pode se colocar diante dele. Ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. É hora de despertarmos o Senhor para que Ele acalme as tempestades que estão nos circundando. Aquilo que nos apavora, aquilo que nos assusta, o Senhor Jesus tem uma palavra de vitória. Os discípulos pensaram que iam perecer. Jesus já lhes tinha dito que eles iam chegar do outro lado. Às vezes nós nos colocamos no limite das nossas capacidades e não entendemos o quanto a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Hoje Deus está, através de Jesus, também acalmando a tempestade do viver de muitos de nós. E nós estamos despertando o Senhor, na oração falando com Ele, mostrando a nossa necessidade. Senhor, não se te dá que nós pereçamos. O que está te fazendo perecer nesta noite? O que está te assustando nesta noite? Qual é a tempestade que tomou conta da sua vida? O que está influenciando um medo no seu viver? Você pode dizer ao Senhor, e Ele, com a voz forte e poderosa, vai acalmar esta tempestade e vai te fazer crer ainda mais nele, porque junto dele muitos estão, mas crer nele nem todos creem. E quando um milagre acontece, o milagre irradia uma bênção e você vai poder dizer, foi Jesus quem mudou a minha vida. Em Jesus eu estou seguro, com Jesus nós vamos chegar. E ele sabia para onde ele iria. Vamos para o outro lado. Há um outro lado, há uma eternidade que Deus reservou para que nós possamos chegar com Jesus. Nós vamos ser apresentados a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus, daquele que acalmou a tempestade na nossa vida e que nos deu vida em quantidade, vida em qualidade, vida de eternidade. Hoje eu quero, concluindo aqui, chamar você para estar no mesmo barco com Jesus e para, no momento da sua necessidade, se colocar em oração e dizer, Senhor, não se te dá que pereçamos. Ele não vai te perguntar o que você está precisando. Ele vai resolver o que você tem agora como necessidade, não o que você quer que Ele faça, mas o que Ele pode fazer por você para dar calma, ânimo e trazer a paz dele ao seu coração, a da sua família, como Ele tem feito desde sempre, na eternidade, intercedendo junto ao Pai, à direita do Pai, sempre se colocando como aquele que fala com Deus e tudo se resolve por Deus. Ali não foi somente uma resolução humana, foi um milagre espiritual. Eles viram a autoridade na voz de Jesus. Se nós falarmos com Ele, nós queremos também dizer que a palavra dele há de nos sustentar grandemente nesta hora tão difícil pela qual os mares estão revoltos, os ventos estão fortes, mas nós temos a segurança. Jesus está conosco e nós estamos com Ele, nós vamos chegar do outro lado. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Você não vai perecer, o Senhor vai cuidar da sua vida. Que assim o bom Deus possa nos abençoar
nos dando a consciência ainda maior de que na travessia desta vida nós podemos contar com o nosso Salvador, o seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma de embora vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não há motivo por que duvidar daquilo que Deus está fazendo. E o Senhor tem cuidado de nós e agido através das nossas vidas e nas nossas vidas, nos dando sempre a vitória. Nós estamos chegando assim ao final desse momento, desse culto, deste momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor. E nós vamos orar agora. Eu convido você a fechar mais uma vez os seus olhos, naturalmente, se for possível, e a refletir sobre a mensagem que foi trazida, sobre os louvores, a mensagem dos louvores que foram entoados. Você tem a oportunidade agora de entregar a sua vida ao Senhor nas mãos dEle e viver a vitória que Ele tem para te conceder. Vamos orar. Senhor, no Teu altar nós colocamos as nossas vidas, o nosso coração
E pedimos, ó Pai, que Tu estejas agora recebendo a oração de cada pessoa que participou desse culto, Senhor, e que está vivendo uma experiência contigo. Cada um daqueles, Senhor, que passou a entender como Tu és maravilhoso e como o Senhor está sendo cuidado por Ti, nos traz a vitória. Senhor, agora abençoa a cada um de nós. Recebe no Teu altar este culto e com ele o nosso louvor e a nossa adoração. Continua nos falando, nos abençoando, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, hoje é sexta-feira e amanhã nós teremos novamente o culto, mas eu quero chamar a atenção que o culto amanhã não será neste horário. Aos fins de semana, os horários são diferentes. Amanhã, sábado, será às 13 horas, aqui na Rede TV. Eu te convido a assistir esse culto amanhã. E no domingo, você tem uma programação mais extensa, uma programação que começa a partir da 1h30 da tarde, às 13 horas e 30 minutos. E a partir daí você fica um tempo maior conosco na programação da Igreja Cristã Maranata. Mensagens da parte do Senhor, a doutrina bíblica, experiências e mensagens para crianças, intermediários e adolescentes. Você terá uma programação mais extensa que você pode aproveitar e, mais do que isso, vai te trazer o entendimento do projeto de Deus para a sua vida. E eu quero te lembrar também que nós temos um canal no YouTube e esse canal está aparecendo aí na tela e você pode acessar esse canal e através dele você terá acesso a uma quantidade enorme de conteúdos, uma quantidade que está à disposição para vocês, conteúdos que estão ali postados para você, para sua família, para os seus filhos, jovens, crianças, idosos. Ali você tem um conteúdo extenso para toda a família. E o Senhor certamente trará para você uma bênção ao assistir e ao participar daquilo que está ali naquele conteúdo. E assim a gente está chegando ao final dessa edição e desse momento, dessa programação da Igreja Cristã Maranata. E eu reforço o convite, continue conosco. Aliás, lá no canal no YouTube que eu falei, você tem inclusive seminários que estão ali postados, mais curtos ou de maior duração, onde você pode conhecer cada vez mais a experiência que nós temos. A nossa missão é transmitir o testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e conhecer também sobre aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a Bíblia diz acerca do que o homem precisa. Deus abençoe a todos. Está assim encerrado esse culto e glorificamos ao Senhor por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos juntos. A paz do Senhor Jesus.